Que as graças do Deus e tesa cochei, né? Salve, né? Isso. Paz. Então tá certo, né? Vocês estão ouvindo eu, né? Então nós vai recomeçar o estudo o universo universal. Hoje nós vai falar dos elementos do universo universal. De talvez, pelo que eu andei sondando por aqui, acho que não vai dar para conversar tudo hoje. Então, se não der, na semana que vem nós acabamos junto, viu? Mas hoje nós vai falar do universo universal, dos elementos do universo universal. Se antes tiver a pergunta... Boa noite a todos. Depois de algum tempo longe, estou aqui de volta com os meus queridos amigos. Anderson pergunta: poderia nos dizer em que parte do Apocalipse estamos? Nós está na parte da quase chegada da Nova Jerusalém. Está faltando pouco para chegar a Nova Jerusalém. Se diz nós, o planeta Terra, né? Nós de espiritualismo ecumênico, né? Raimundo, é possível que o espírito que está ligado a esta encarnação, o eu, já esteve ligado a outras encarnações que tiveram este ensinamento? Sim, é possível. Agora, também já é bem mais provável que o espírito já tenha este ensinamento dentro de si. Não adquirido na encarnação, mas adquirido na erraticidade. Como fala o espírito da verdade, na encarnação não se aprende nada, só faz-se prova. O aprendizado é entre encarnações. O moço que está aqui está perguntando, que é aquele que falava, né? Ele está perguntando o que é a Nova Jerusalém que está para chegar. Isso está no Apocalipse, e é o reino do céu que cai sobre a terra. Aí, quando o reino do céu desce sobre a terra, se forma uma Nova Jerusalém. Que ali tem, na Bíblia, tem a descrição, mas tem a parte mais importante, que diz assim: na Nova Jerusalém não haverá religiões, porque o trono de Deus está lá na terra, e os governantes irão a eles entregar o seu governo. O governante não é o presidente, o governante é cada ser humano que vai entregar o governo da sua vida a Deus. Ficou claro, moço? Anderson pergunta: como saberemos quando estaremos despertos? Só quando você tiver, você vai saber. Dormindo, você não vai saber como se despertar. Então, se não tem a pergunta, vamos começar a conversa de hoje, né? Tem a pergunta agora. Chegou a pergunta, então tá certo, pode fazer. Mandaleiros: e como acordar? Normalmente, como você desperta? O que você faz para você despertar quando você está dormindo na sua cama? Nada. Repare bem, você não faz nada para você despertar. O despertar acontece no momento do sono. Como assim? A filha está perguntando como assim? Quando você está deitada, filha, o que você faz para você despertar? Nada. Nada. O despertar acontece no meio do sono.
É assim que o despertar para a evolução espiritual. O despertar acontece. Você não pode armar um despertar. Você não pode dizer, agora eu vou despertar. Você não pode programar-se para despertar a tal hora. Porque você às vezes desperta antes, às vezes desperta depois, mas nunca na hora. Então, se não há uma ação sua para o despertar, o despertar vai acontecer. O que você pode fazer? Dormir tranquilo. O moço está perguntando, é dado por Deus? Sim, se Deus é a causa primária de todas as coisas, Ele é a causa primária do despertar. Então a única coisa que você pode fazer é ter a consciência que está dormindo e buscar ter um sono tranquilo e esperar Deus lhe dar o despertar. Marco Marques, pode falar um pouco do 11º grupamento de Maria? Olha, daqui a de 2 ou 3 semanas, nós só vai ficar aberto a pergunta. Aí, por favor, fecha de novo, senão nós vai ficar fora do tema, tá certo? Nós somos o 11º grupamento do Exército de Maria. Depois nós conversamos mais sobre isso, tá certo? Todos terão este despertar, Thelma? Sim, a hora chegará lá para todos. Mas quando chegar lá a hora, só Deus sabe. Então vamos começar nossa conversa de hoje sobre os elementos do universo. O que existe no universo universal? A FIA vai ler o que existe. Pergunta 27, está marcado aí, do livro do Espírito. Há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então acabou. No universo existe espírito e matéria, e acima de tudo Deus. Ora, o que não for espírito, o que não for matéria, e o que não for Deus, não existe no universo universal. Isso quer dizer que essas outras coisas que vocês conhecem não devem existir no universo universal. Isso quer dizer que essas outras coisas que vocês não conhecem, que vocês conhecem, não existem no universo universal. Sim, não existem na realidade do universo universal. Existem como uma ilusão, não como uma realidade. Eu quero, antes de entrar no assunto de elemento do universo, deixar isso muito claro. O que é o universo? É tudo que existe. Tudo que existe é o universo. Nós já disse isso nas paleta que passou. Agora, isso quer dizer que o Maia, ou a ilusão, ou a realidade ilusória não existe? Não. Não quer dizer que a realidade ilusória não exista. Ela existe como ilusão, não como realidade. Eu vou fazer um exemplo agora só para nós ter uma ideia. Fia, pensa
em alguma pessoa, fecha os olhos, pense alguma pessoa chegando aqui, converse com ela no seu pensamento, você para ela, receba ela, converse com ela. Faça isso agora. Fez? Esta pessoa, neste momento que você pensou nela e que você fez este desenrolar de ideias, existiu para você? Sim, disse a filha. Então ela foi real para você. Moço, o outro moço que está aqui, você viu essa pessoa que é a filha, viu? Que ela viu na mente. Não. Então veja, essa pessoa esteve aqui na mente da filha. Não estou falando fisicamente, na mente dela. Então ela foi real aqui neste momento para a filha. Mas não foi real para o moço. Mas a pessoa esteve aqui. Não a pessoa, o ser humano, mas a pessoa esteve com a filha nessa desenrolar de ideias. É isso que eu quero dizer. Toda ilusão, todo maia, existe para quem está vivendo maia. Para vocês é algo que existe e, portanto, está no universo. Uma das coisas que se faz, vamos dizer assim, erroneamente, é querer afastar a ilusão da existência do universo, como se a ilusão não existisse no universo. A ilusão é universal, a ilusão de cada um é universal para cada um. Ela pertence e existe no universo universal. Mas, como ilusão, como ideia individual, como fruto de cada um consigo mesmo, não existe na realidade real, mas no mundo imaginário que faz parte do universo, ela está presente. Então, antes de nós falar dos elementos reais do universo, nós precisamos deixar bem claro que nós vamos falar dos elementos que estão presentes no universo real, na realidade real do universo. Mas isso não quer dizer que os demais elementos não estejam no universo. Eles estão numa subcategoria, vamos dizer assim, de realidades ilusórias. Então, como se o título do trabalho é os elementos do universo universal, nós vai dividir ele em dois. Os elementos do universo universal que existe na realidade real e os elementos do universo universal que existem na realidade ilusória. Então hoje não vai dar tempo para conversar tudo dessa primeira parte hoje, mas nós vamos falar dos elementos universais que existem na realidade real. E estes elementos são o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Não esquecendo essa palavra, porque na hora que nós for ver Deus, vai entender como essa colocação do acima de tudo vai mudar completamente o sentido da coisa. Então esse é o primeiro detalhe quando se fala em elementos do universo universal. Tudo que existe no universo universal
Tudo que existe está no universo universal, mas pode estar no universo universal de uma forma real ou de uma forma ilusória. Se tiver a pergunta, Não entendi nada. a Fia está dizendo que não entendeu nada. Vou repetir rapidinho. A pessoa que você pensou, ela existe? Para você. Não, não existe fora daqui. Existiu aqui neste momento? Para você. Para ele não. Agora, ele vai dizer que isso aí para você, ele vai dizer que essa pessoa não existe. Mas ele, ao dizer isso, estará errado, porque a pessoa existe para você. Então toda ilusão existe. Mas existe como ilusão, não como realidade. Como realidade, só agitava vocês dois aqui. Como ilusão, agitava você, ele e essa outra moça. A Fia está dizendo, você não disse que tudo é ilusão? Sim, tudo que você conhece existe no universo universal como ilusão. Como realidade ilusória, não como realidade real. Porque no universo, como realidade real, só existe o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Mas você já falou que até isso é ilusão? A Fia está me dizendo, o você já falou que até tudo isso é ilusão. Sim, dentro da sua concepção, a sua concepção sobre tudo isso é uma ilusão. É a minha concepção, mas existe. MG Couto. A fé é uma ilusão que nos ajuda em um certo desejo, seja qual for, para a cura ou na realização de uma tarefa? Eu ficaria só com a primeira parte. A fé é uma ilusão. Se ela ajuda ou não ajuda, depende do momento. Tem hora que você tem fé e consegue a cura. Tem hora que você tem fé e não consegue a cura. Tem hora que você tem fé e consegue o desejo. Tem hora que você tem fé e não consegue. Então a única coisa certa, porque tudo que é universal tem que ser 100%, é que a fé é uma ilusão. A sua fé. A sua, que eu digo, é humana. Anderson, toda ilusão é relativa ou existem algumas ilusões coletivas? Quem provém essas ilusões coletivas? Acho que é quem provê, né? De onde vem essas ilusões coletivas? Veja, toda ilusão é coletiva, individual e relativa. Ao mesmo tempo, nós vamos picar isso quando for falar das ilusões. Quem provê? O provedor, Deus. Tudo emana de Deus. O que é Deus? Achei uma das coisas que nós vamos falar dentro do elemento universal. Marco Marx, mas não houve interação com a, entre aspas, outra pessoa, correto? Você está falando no caso da Fia? A interação foi ilusória. Ela teve, vamos dizer assim, na mente dela pensou numa pessoa e criou essa interação. Então a interação também foi ilusória. Mesmo a nível humano, mesmo a nível material. Boa noite, gente, é o Galego. Eu queria saber, o senhor falou que ela teve uma ilusão dentro da figura que ela imaginou na mente dela. Nós aqui também somos uma ilusão. Não fazemos parte do universo universal. Fazemos parte como ilusão, não como elemento. Correto isso? Como elemento ilusório. Sim, como ilusão, não como elemento. Elemento ilusório, não elemento real. No universo universal, o ser humano não existe. Agora, o ser humano é um dos elementos do universo universal na realidade ilusória. Mandaleiros, como a matéria existe no universo universal real, não é uma ilusão? Você deve estar se referindo à matéria material,
ao átomo, à célula, aos vírus, bactérias. Estes são todas ilusões. Agora, no universo universal, real, existe uma matéria. Nós lá vai falar dela. Que não é nada disso, viu? A Iramaia pergunta, qual fé não é uma ilusão? Chove, né? Você tá escondidinho aí, é? Não tinha visto você, não. A fé humana. A fé humana é uma ilusão. Qual a fé que não é ilusão? A fé do espírito. Nós já vai falar disso. O moço está me perguntando, o espírito tem fé? Sim. Mas fé como nós entendemos? Fé como, ele me pergunta, fé como vocês entendem, vocês humanos? Não. Isso o espírito já com uma consciência mais elevada? A filha pergunta, o espírito com uma consciência elevada? Sim. O espírito com uma consciência elevada tem fé. O espírito sem consciência elevada vive a fé humana. Como se fosse fé. O problema é de fede, né? Tem um que fede mais, outro que fede menos. Anderson pergunta, e isso de telepatia também é ilusão? Tudo que passa pelo ser humano tem que ser ilusão. Por quê? Porque o ser humano só existe na realidade ilusória. O que existe na realidade ilusória não existe na realidade real. O que existe na realidade real não existe na realidade ilusória. Marco Marques. Joaquim, você circula pelo universo real e pelo nosso universo material? Você já esteve encarnado no planeta Terra? Eu já estive encarnado no planeta Terra algumas vezes. E eu circulo no universo universal. Moça, essa pergunta é interessante. No universo real, universo universal? Essa pergunta é interessante, moço. Nós definimos na última palestra que o universo não tem espaço. Como é que eu vou circular numa coisa onde não há espaço? Para que eu circulasse, precisaria haver um espaço de circulação. Segundo detalhe, você me pergunta se eu circulo no espaço universal. Se eu circulasse no espaço universal, eu estaria alterando o que é inalterável. Porque o universo é uno, único e itável. Eu estaria quebrando a estabilidade. Então eu não posso lhe dizer que eu circulo. Eu posso lhe dizer que eu estou, não circulo. MG Couto. A matéria quintessenciada seria a matéria universal? Esse é um dos nomes que se dá para isso, né? Nós vai falar delas azar e aí vai falar disso também. Aira Maia. Essa parte de espírito sem consciência elevada eu não entendo. Você não disse que o espírito em si é emanação de Deus e que só pulsa amor? Lembra da história da almôndega pulsante? Faz tempo, hein, Aira Maia? A filha não veio na outra, eu falei exatamente da almôndega pulsante, citei você. Ai, o espírito é uma almôndega pulsante. Ele só expele e recebe amor. Mas o espírito que está preso à ilusão, como se a ilusão fosse verdade, ele vive este mundo ilusório como real. É o caso agora, a filha pensou numa pessoa. Com certeza ela viu a pessoa entrando, ela conversou, ela cumprimentou, tudo como se a pessoa estivesse aqui. Então naquele momento ela viveu aquela ilusão como realidade. É a mesma coisa o espírito. O espírito, filho de Deus, puro, se deixa levar pela ilusão. E aí fica preso nessa ilusão, vivendo a ilusão como se realidade fosse. Pacal.
Ter a ideia de que tudo é ilusão não nos tira da ilusão. Vou ler novamente. Ter a ideia de que tudo é ilusão não nos tira da ilusão, porque essa ideia ainda é ilusão em ação. Estou falando a nível humano. E pondo como respondi pro mocho, tudo que passa pelo ser humano é ilusão, porque o ser humano é um elemento do mundo ilusório. Então o ser humano tem ideia de que tudo é ilusão, é uma ilusão. Então agora sim, a FIA, nós vai começar a falar dos elementos do universo. Nós vai começar pela matéria. A matéria universal. Por favor, não se façam confusão com matéria terrestre. Não se está falando em elementos químicos. Não se está falando em células, moléculas. Não se está falando em organismos. Se está falando de uma matéria que não é conhecida no mundo terrestre. Esse é o primeiro detalhe. Usou-se o nome matéria apenas para se distinguir de espírito. Mas de nada tem a ver com a matéria material humana. Portanto, e queixa a matéria material humana? Senão nós vai ficar preso a ela. E não é disso que nós está tratando. Bom, no livro do Espírito, essa matéria é chamada de fluido cósmico universal. Para os espíritas kardecitas, a matéria universal é o fluido cósmico universal. Agora, e também é chamada, como o mocho falou, de matéria quintessenciada. São nomes. Porque quintessenciada, ninguém sabe o que é essa quintessência, para poder falar o que é uma matéria quintessenciada. Agora, para os espiritualistas não espíritas, essa matéria universal é chamada de energia. Sabe, as energias que você emana, a energia que a mandala emana, a energia que o bichechô joga em você. Para os espiritualistas, não espíritas, matéria universal é energia. E como este nome foi adotado, muitos confundiram com energia elétrica. E no livro do Espírito a resposta é bem clara. A energia universal não é energia elétrica, porque a energia elétrica é feita da energia universal, da matéria universal. Para os não espíritas, essa matéria nem existe, porque eles não acreditam num universo vivo. Então, se nós chegamos à conclusão que matéria universal, ou fluido cósmico universal, seria uma energia. Tá certo isso? A matéria universal é uma energia? Se tiver certo ou errado, por favor, escrevam aí. Escrevam para eu o que vocês acham que é essa matéria. Se vocês concordam que ela é uma energia, ou fluido cósmico universal, ou não, por favor. E se não, explica por que você não concorda.
O moço respondeu aqui, eu não concordo, eu acho que a energia é feita de fluido cósmico universal. É a opinião dele. Anderson diz, sim, mas não sei que tipo de energia é essa. MG Couto diz, sim. O Wendel diz, sim, é uma energia. Thelma diz, certo. A maioria das pessoas disseram... E tem uma pergunta aqui do Marcos sobre energia. Não sei se eu faço agora, deixo para daqui a pouquinho, Joaquim. Tá. O MG Couto diz sim, porque ela pode ser moldada ou direcionada. Aira Maia, eu acho que toda energia que vemos ou sentimos, de alguma forma, é ilusão. Você sabe disso. Aos que responderam que sim, que a matéria universal é energia, e eu faço uma pergunta. A esses eu faço uma pergunta. O livro do Espírito diz que só existe o Espírito e a matéria. Se a matéria é uma energia, cadê o amor? O amor universal, ele não existe? Porque se só existe matéria, se a matéria é uma energia, então só existe espírito e energia. E o amor, onde fica? Ele não é nada? Impossível, o amor só não é nada para vocês. O amor só não é algo palpável, algo sentível para vocês humanos. Mas o amor universal existe no universo universal real. Na realidade real do universo universal. Cadê o amor? Se a matéria universal é o fluido cósmico universal ou a energia? Alguém saberia me responder? Não, né? Por causa disso, a matéria universal é o que vocês chamam de amor universal. Não existe energia. Não existe essa energia de ondas eletromagnéticas com o qual você quer criar uma matéria universal. A matéria universal é o amor universal. Tudo que existe no universo é composto de matéria universal, ou seja, tudo que existe no universo é composto do amor de Deus. Se em outras palavras eu já havia dito isso diversas vezes, tudo é o amor de Deus em ação. Então se a molécula universal é a matéria, essa matéria é o amor, porque é o amor que cria toda a ilusão. Então não existe matéria universal como matéria. O que existe no universo é o espírito, o amor universal que vem de Deus e Deus acima de tudo. Não há um elemento material como vocês querem elaborar para a Terra. Um átomo, uma molécula, algo de que energia, que faz... Ote não é de aotar, de fazer rotação. Disso, daquilo outro não existe. Tudo é o amor em ação. E quando eu digo, e eu já disse isso diversas vezes, que a menor partícula de tudo que compõe o mundo ilusório, a matéria ilusória,
é a matéria universal, eu digo que tudo que compõe a matéria do mundo não real é o amor de Deus, é o amor universal. Sabe, a meja que está o seu dabu, é o amor de Deus. O seu dabu é o amor de Deus. Não é uma matéria que Deus junja para criar a ilusão de existir um dabu. É o amor de Deus. No elemento existem três, no universo universal, na realidade real do universo universal, existem três elementos. O espírito, o amor e, acima de tudo, Deus. Se tiver a pergunta, como eu te falei outro dia, se conseguir pelo menos for amor. Tá, vamos ler aqui a pergunta do Marco Marques. É possível para algumas pessoas, entre aspas, ver com olhos humanos essa energia? Se eu já ia dizer que não, agora ficou pior ainda, né? O amor só existe no universo universal real. Para vocês que vivem no universo universal não real ou ilusório, o amor de Deus toma outras formas. Por exemplo, aqui existe o amor de Deus e você vê porta. Aqui existe o amor de Deus e você vê cadeira. Aqui existe o amor de Deus e você vê outra pessoa. MG Couto. Isso torna nossas ilusões ilimitadas, pois o amor está em tudo, ok? Desculpa, o amor não está em tudo. O amor é tudo. Tudo é o amor. E você vê outra coisa. Então não há outra coisa para o amor estar dentro. Aquilo que você diz que é, já é o amor. Então o amor não está dentro. O amor é aquilo. Ou aquilo é o amor. Marcos, desculpe, mas eu não tinha lido aqui a sua observação, a pergunta já foi, tá? Depois Firmino tira, se for o caso. Anderson, este amor universal transmutado na matéria ilusória tem a sua matemática própria, ou seja, terá o seu início e fim calculado conforme a vontade divina, ou sofrerá alguma mudança durante a ilusão do espírito? Durante a ilusão do espírito, ela é modificada completamente. Neste momento, você está modificando, ele é modificado completamente. Neste momento, você, espírito, está tendo a ilusão e está modificando o amor para a mesa, para a ação, para teto, para a parede, para móveis, para a rua, para dentro, para fora, para cima, para baixo, para antes, para depois. Você está modificando o amor de Deus. Agora, este amor de Deus, como é o início da pergunta, filha, quem faz? Por favor, fale de novo aqui. Esse amor... Fale aqui. Este amor universal, transmutado na matéria ilusória, tem a sua matemática própria, ou seja, terá o seu início e fim calculado conforme a vontade divina, ou sofrerá alguma mudança durante a ilusão do espírito? Matemática própria? Como é que ela pode se mudar? No universo real. No universo real, amor é amor. Só na ilusão, ilusoriamente, ele vira outra coisa. Mas no universo universal, ele é o amor. Porque o universo é uno, único e estável. Então o amor não pode se mudar. Ficou claro isso? Mandaleiros, o fluido cósmico universal é o amor de Deus? É o amor, o que você chama de fluido cósmico universal é, na realidade, o amor de Deus.
E por isso nós começamos a ver aquela fase que eu pedi para vocês prestarem atenção. E acima de tudo, Deus. Deus está acima da matéria, não do lado. É Deus que cria a matéria. Ou seja, Deus que ama. Se veja que a hipótese do Espírito da verdade é bem clara. Ele não fala, não, existe o Espírito, a matéria e Deus. Ele diz, existe o Espírito, a matéria e acima de tudo, ou seja, acima do Espírito e acima da matéria, existe Deus. Então Deus está acima da matéria, está acima do amor. Então Ele é o amor. Ele manda o amor. Guto, para percebermos o tempo, é necessário percebermos o espaço. O que forma a consciência que vivemos é o fato de podermos perceber esse tempo e espaço. Quando pudermos sentir a superconsciência, rótulo da percepção mais pura do ser espiritual baseada no amor, estaremos vinculados a tempo, espaço e consciência, coisas que não existem no universo universal? Uma pergunta. Tudo, Fia, uma pergunta para você. Tudo que existe no mundo, no universo universal, na realidade ilusória do universo universal, é criado pela matéria universal. Ou seja, pelo amor. Tempo, espaço e consciência são o quê? O amor. O espaço que você vê não é um espaço que você vê, não é amor. O ato de ver, o ato de saber que viu, a distância que você viu, o que está nessa distância é o amor. Só existe o espírito e o amor. Então não existe a distância para você ver, não existe consciência para você tomar. Tudo isso é o amor. Tudo que é o ser humano, tudo que envolve o ser humano é o amor, porque é o amor que cria a ilusão. O amor é o elemento material. Então é ele que existe junto com o espírito. Então tudo que não for espírito será matéria. E tudo que é matéria é amor. Então existe o espírito e o amor. E esse amor cria, ou melhor, dá a ilusão de existir espaço, tempo, consciência, eu, o que estou vendo, o que não estou vendo, o que estou assando, o que estou sentindo, tudo isso é o amor, entrando no espírito, sendo trabalhado pelo espírito. Nós vamos ver uma coisa bem interessante que vai mostrar essa relação espírito-matéria. Voltando aos tempos antigos, Joaquim, Márcia, ainda acho bastante estranha essa maneira de Deus amar. Mas, enfim, eu espero que um dia eu compreenda isso. Vamos lá. Boa noite, Nédio, que entrou há pouco. Deixa eu falar uma coisa. Esse seu assar estranho, o amor de Deus, o que é? É o amor de Deus. Responda, filho. Eu não sei. É o amor de Deus. Então é o amor de Deus que acha estranho o amor de Deus. Ficou mais estranho ainda. Que bom. Anderson, na outra palestra você disse que espírito não existe? Onde entra essa história hoje? Nós vai cegar espírito.
Agora já comecei a dizer que matéria não existe. Você ainda não percebeu isso? Eu acabei de dizer que não existe matéria universal. Existe o amor. Porque você sempre distinguiu amor e matéria. E eu acabei de mostrar que não existe a matéria. Agora, o espírito é daqui a pouco. Mandeleiros, esse amor divino seria o que alguns chamam de éter, e não é éter para machucar. Não, não é o que se chama de éter. Você não tem noção do que seja isso. Pelo menos saiba que existe. Mas saber o que é, vocês não vão conseguir, eu não tenho como picar. Marco Marques, eu acredito conhecer esse amor, mas por que a humanidade desaprende esse conhecimento? E por que eu acho que todos de fato conhecem esse amor, mas se esqueceram disso e preferem não se amar? Você é humano? Então a sua ideia de conhecer é o amor. Não, nenhum ser humano conhece o amor de Deus. Todo ser humano é o amor de Deus. E toda ideia que o ser humano tem é o amor de Deus. E o corpo do ser humano é o amor de Deus. Não tem amor de Deus dentro do corpo. É o amor de Deus. O que você olha e vê carne, os seus olhos que veem a carne é o amor de Deus. E a carne é o amor de Deus. A matéria universal. MG Couto. Os magos negros ainda existem na ilusão da humanidade ou deixaram de existir? Grande pergunta. Como existem? Ou você nunca viu uma vizinha fazendo fofoca da outra? Ou você nunca viu alguém falar mal do presidente da República? Ou você nunca xingou ninguém no trânsito? Mago negro é aquele que faz uma magia negra. A magia negra, se só existe o amor, é amar individualmente. Criticar é uma magia negra. Anderson. Quem é Lúcifer? Ele também é o amor de Deus? Aonde existe Lúcifer? Na mente de vocês. Então é o amor de Deus. A ideia de existir um Lúcifer só existe no mundo humano. A ideia de existir um Lúcifer não é Lúcifer que é o amor de Deus. Porque Lúcifer não existe. Lúcifer é uma história do anjo caído. O anjo caído é aquele que acredita ser o ser humano. É, você. Tem uma continuidade aqui da pergunta anterior do Márcio Marques, né? Do Marco Marques, desculpe. Vou ler só a finalzinha, mas se esqueceram disso e preferem não se amar. E qualquer ação humana é amor de Deus. É o complemento da pergunta dele, ok? Não, a ação humana não é amor de Deus. O próprio homem já é. Não há um homem para agir. Então não há uma ação humana. A ideia de existir uma ação humana é o amor de Deus. Tudo é o amor de Deus. Antes de ler as próximas perguntas, a Fia vai ler um textinho do livro do Espírito, uma pergunta do livro do Espírito, que nós vai então falar sobre a relação do Espírito com a matéria, ou com o amor. Joaquim pediu para eu ler Joaquim pede para prestar atenção
na pergunta e na resposta que eu vou ler do Livro dos Espíritos. É pergunta número 22A. Que definição podeis dar da matéria? Resposta. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Fia, não fecha não que chama ele de novo. Agora não ficou tão claro que a matéria é o amor? A matéria é o laço que prende o espírito. É o amor que liga todos os espíritos entre si. É o amor que, vamos dizer assim, cimenta o universo. Além do mais, é o amor que prende o espírito, porque é a ilusão que o espírito vive. Você, espírito, ou o espírito você, neste momento está amando, quando está pensando que é você, o ser humano. Ele não é o ser humano, ele não vive as coisas humanas, ele está amando. E ao amar está tendo a ilusão ou a ideia de ser o ser humano. A matéria, o amor, é o laço que prende o espírito ao universo, e ao mesmo tempo é o laço que prende o espírito e que cria para o espírito o mundo da ilusão, a realidade ilusória. Mas a matéria, ou o amor, também é aquilo no qual o espírito age. Qual é a ação do espírito? O livre-arbítrio. A única ação que o espírito tem é fazer a sua livre opção. Porque espírito não tem baixo, não tem perna, não tem corpo para agir. A única ação do espírito é amá-lo universalmente ou amá-lo individualmente. Ou seja, a única ação do espírito a única ação do espírito é agir sob o amor de Deus. E como ele age sob o amor de Deus? Com amor. Então o espírito só se relaciona no universo com o amor universal. Ele recebe amor. E nesse amor ama, ou seja, usa o amor para agir em cima do amor. Veja, agora vamos dizer assim, está ficando muito macaro tudo que nós falamos esse tempo todo, que vocês não entendiam. Por que não tem o livre-arbítrio da ação? Porque a ação não existe. A ação é o amor de Deus. E eu sempre disse, no momento em que você está agindo, existe, o espírito está agindo, amando universalmente ou não. Ou seja, ele está usando amor e agindo com amor, sob o amor. Então no universo existe o espírito e o amor. Sendo que o amor é o que cimenta o universo. Que mantém coeso o universo que é um. E é também o elemento que serve para o espírito exercer sua livre opção, única ação que ele tem. E ele usa o amor, e agindo em cima do amor, para poder agir, para poder para poder fazer a sua ação livremente.
Este é o elemento matéria do universo. Amor universal. O outro, o espírito, acima de tudo, Deus. Se tiver a pergunta, pode fazer. O que o senhor diz sobre o fim no universo? O que o senhor diz sobre o fim da quinta raça e entrada da sexta? O que diz sobre os estágios dentro dessa ilusão toda? Olha, a gente tá gravando, né, filha? Porque o que eu vou dizer sobre isso aí é uma coisa muito profunda. O que eu tenho a declarar sobre isso é que é tudo ilusão. Não existe acha. Como é que no universo que é uno, único e tal, pode existir acha? Se no universo que nunca não tem fim nem começo, como é que alguma coisa acaba? Isso só pertence ao mundo das ilusões. Então a única coisa que eu posso declarar sobre isso é que é tudo ilusão. O Marco Marques diz que você falaria hoje sobre os planetas. Hoje não, eu disse que nós vai falar sobre isso dentro dos elementos do universo universal. Elemento do universo universal na realidade ilusória. Porque no universo universal, realidade real, não existe planeta. Existe o espírito, a matéria e acima de tudo Deus. Um comentário do P. Júnior, mas ele está respondendo aqui para outra pessoa, acho que não preciso ler. Mandeleiros, independente de que você faça ou deixe de fazer na vida humana, é tudo amor? Você quem? O amor? É, porque você para fazer alguma coisa é amor. Você é o amor. Então o amor só pode amar. No mundo dos MG Couto, no mundo dos desencarnados, existem espíritos que criam ilusão para nos iludir ou nos alimentar na ilusão. Nós podemos bloquear isso? Poxa, não pode existir mundo do encarnado e mundo do desencarnado. Senão nós teríamos dois universos. Segundo, dentro do universo onde existe espírito, matéria e acima de tudo Deus, sendo Deus a causa primária de todas as coisas têm que ser causadas primariamente por Deus. Então ninguém pode criar ilusão para você. E se ninguém pode criar, e se Deus é a causa primária, você também não, mesmo que alguém pudesse criar, você não pode bloquear, porque Deus é a causa primária. Agora, bloquear o quê? Você quem? Espírito quem? Se tudo isso é simplesmente o amor de Deus em ação. Essa, vamos dizer assim, é a prática de saber isso. Me desculpa se eu te respondi ao moço aí do universo que fez a pergunta sobre de zelações. A você agora que te fez essa pergunta sobre ação, dessa forma. Mas quando nós entramos em contato com a realidade real, ou seja, que só existe amor, todas as que estão a respeito da vida material, se tem que sumir. Por quê? Porque não há vida material, há o amor de Deus em ação. Só isso. Eu, não há vida material para se discutir elementos da vida material. A vida material é o amor de Deus em ação. Então, se toda a hipótese que eu der, vai ter que estar nisso. E não há como se agir, porque a ação é o amor de Deus.
Isso, se o amor de Deus você for assim, será ótimo. Porque aí você vai parar de querer saber e vai dizer, é amor de Deus, já sei a hipótese para tudo. A partir de agora você sabe a hipótese de tudo. É o amor de Deus. Inclusive a sua hipótese. Então, se não tem a pergunta, vamos ir para a segunda parte. A Fia vai ler ali o que é o espírito. Nós vai falar do espírito. Pergunta número 23 do Livro dos Espíritos. O que é o espírito? Resposta. O princípio inteligente do universo. Tá certo. Então nós já temos uma definição para espírito. E nós começamos então a dizer, no universo existe um princípio inteligente e o amor. E acima de tudo Deus. Estes são os 3 elementos do universo. Princípio inteligente, o amor e Deus. Agora, se a definição de matéria é o elemento que o espírito usa para agir, e quando age sobre a matéria, o que é a inteligência a qual está se referindo o espírito da verdade? Será que a inteligência é um raciocínio? Será que a inteligência é a capacidade de conhecer, de saber, de ter, de ser? Não. Se o princípio inteligente utiliza a matéria, e se a matéria é o amor, o que é o espírito? O que é o princípio inteligente? Eu polia numa palavra, o amante, aquele que ama. Então, quando nós pensamos em espírito como princípio inteligente, nós não podemos relacionar essa inteligência às capacidades que nós chamamos de inteligência, nós humanos, mas sim a capacidade que se relaciona com as coisas do universo, ou seja, a capacidade de amar. Então nós agora temos um universo interessante. Nós temos um amor e um amante. Aquele que ama. Este é o princípio inteligente do universo. Este é o espírito. Por definição, aquele que ama. Qualquer outra definição para espírito não tem a ver com o universo universal real. No universo universal real existe o amor universal e aquele que age com este amor sob o amor. Ou seja, o amante. Eu ia dizer o amador, mas aí tem outro significado essa palavra para vocês. Mas ele é o amante. Então no universo existe o amor, o amante e acima de tudo, Deus.
Se tiver a pergunta, nós ainda vai falar mais de pilha. O moço perguntou, põe aqui, filho. Mas não é Deus que ama o espírito? Deus é a causa primária. Deus ama. Não o espírito. Deus ama. E o espírito recolhe esse amor. É porque para vocês, amar é um verbo direto, não é isso que vocês falam? Quem ama tem que amar alguém. Mas no universo universal, onde existe apenas o um, se ama, não se ama ninguém. Especificamente. Se ama. Então Deus, a causa primária, ama. E o espírito recolhe esse amor e utiliza esse amor para agir em cima do amor. É a cada vez que eu falo isso e ninguém me perguntou como ele faz. A filha pediu para eu falar de novo. Deus ama. O espírito recolhe o amor e utiliza o amor para agir em cima do amor. Deus é tudo? Filha está perguntando, Deus é tudo? Sim, Deus é tudo. Então Deus é o Espírito. Então Deus é o espírito? Sim, Deus é o espírito. Então, Não, não é Deus, não é o espírito. O espírito é Deus. Porque Deus é tudo. então Deus manda amor para ele mesmo, devolver para ele mesmo. Deus manda amor para ele mesmo, para devolver para ele mesmo. Se Deus fosse uma pessoa, sim. Mas Deus não é uma pessoa. Deus não é um espírito. Já disse para vocês que o grande problema do mundo ocidental é o Deus único. A ideia de um Deus babudo, um ser, um homem que está no céu. Deus não é isso. MG Couto fez um comentário. Só sei que se encarno é porque preciso logo a ilusão. Preciso da ilusão. Não, começar de novo. Só sei que se encarna porque preciso. Logo, a ilusão é necessária para o espírito, certo? Perfeito. A ilusão é necessária para o espírito. Para quê? Para ele saber que é uma ilusão. Deus não tem o que fazer, ficava brincando com a gente. Para ele saber que é uma ilusão. Ele vive a ilusão para saber que é apenas uma ilusão. E que isso não é a realidade. Só isso. Anderson, se o espírito está acreditando nesta ilusão, mesmo assim, ou melhor, desculpe, Mandeleiros, eu pulei a sua pergunta. Então o espírito existe simplesmente para amar? Deixa eu dizer uma coisa. No mundo espiritual, não existe cinema, televisão, rádio. Não existe livro. Não existe nada. Só existe o amor. E se o amor é tudo que existe, a única coisa que o ser pode fazer é amar. Ficou claro isso? Shopping. Shopping. Anderson, se o espírito está acreditando nesta ilusão, mesmo assim ele está amando? No mundo real, sim. No mundo real, ele está amando. Por quê? Porque o universo é uno, único e itável. Se é itável, se tem uma itabilidade no mundo universal, o espírito não pode deixar de amar e depois voltar a amar. Ele está amando. Porque isso é a realidade. O moço perguntou, o espírito de qualquer nível? Sim, o espírito de qualquer nível está amando. E vivendo a ilusão de não estar.
Marco Marx. Difícil entender tudo isso do ponto de vista humano, Joaquim. Quanto tempo você demorou para entender tudo isso? Será que eu já entendi? Moço, entender é uma coisa. É saber. Eu sei. Ter conhecimento é outra coisa. Eu conheço, me disseram. Se é, não sei. Será que eu entendi? O que será que disse? Será que está dizendo a verdade? A Fia G me perguntou assim, e quem será que me disse está dizendo a verdade? De pai eu sim. Por isso eu estou aqui falando. Mandaleiros, continuando, qual o objetivo do espírito amar? Gimocho, deixa eu fazer uma pergunta. Fia, você responde por ele. Qual o objetivo de você epilar? Sei lá. Por que você epila? Para viver. A Fia disse para viver. Sim, é por isso que o espírito ama. Porque ele fala viver. A vida do espírito é amar. Não existe espírito que não ame, porque não existe espírito morto. Se o espírito não amasse, ele estaria morto. Porque não existiria no universo. Wendell Marx. Então, essa realidade que vivemos é uma escala de espíritos mais elevados que trabalham o amor de Deus até chegar a nós? Olha, a sua fala não está totalmente fora da realidade real. Para chegar até vocês, essa realidade é trabalhada por espíritos mais elevados. Sim, eu concordo com isso. Agora, nunca se pode queixar que este trabalho dos espíritos mais elevados sempre está de acordo com o que Deus mandou eles fazer. Vamos dizer assim, Deus diz para um espírito que num determinado espírito a ideia de cheafia. Esse espírito vai lá e cria a ideia. Que agora nessa ideia fia, a ideia de que ela está ouvindo o Joaquim. O espírito vai lá e cria. Se Deus podia fazer direto, sim, Deus podia fazer direto. Mas ao mesmo tempo que os espíritos superiores que você chama estão trabalhando para Deus, estão fazendo também a sua elevação. Então vamos dizer assim, a interdependência. Deus trabalha por escalas para que diversos níveis de espíritos possam ter o seu trabalho de evolução. O moço acabou de me perguntar, só não entendi aquela história do espírito agir com amor e cima do amor. Qual é a ação do espírito? O livre-arbítrio. Optar entre o amor universal ou o amor individual. Para fazer essa opção, ele precisa o quê? Amar. A opção é um amor. Não existe outra coisa. Amor, amante. Só isso. E o amante só ama. Então o próprio livre-arbítrio é um ato, é um amor. É um amar. Então a opção é um amar. E ele ama sob o quê? Sob o amor. É isso que quer dizer o espírito utiliza-se do amor para agir sob o amor. Ele ama zelando o livre-arbítrio, amor individual ou amor universal, sob o amor.
Thelma, resumindo, nós estamos aqui para aprender a amar? Resumindo, você não está aqui. Você é o amor de Deus. Você é o amor de Deus que o espírito está recebendo, trabalhando, amando individualmente ou não. O espírito, não você. Você é o amor de Deus. Não é você que ama. Quem ama é o espírito. Você pertence ao universo universal na sua realidade ilusória. E nessa realidade não existe o amor de Deus. Na realidade ilusória não existe o amor de Deus. Por quê, filha? Porque ela já é o amor de Deus. O amor de Deus não existe nela, porque ela é o amor. Então ela é que não existe. Na realidade real não existe. Na realidade real ela é amor. Na realidade ilusória ela é. Você está aqui. Isso não é o amor? Não. Isso é o amor. Não é isso. Não existe. O moço está me perguntando, mas isso aqui não é o amor? Não. Não é isso que é o amor. Amor. Não é isso. Quando você fala isso é o amor, você já está partindo do pressuposto que isso existe. Na realidade real. Existe. Na realidade ilusória existe, mas para você isso é carne. Isso é barriga. Isso é cabeça. Isso é pé. Isso não é amor. Você olha e vê pé. Então, na realidade ilusória existe pé, barriga e cabeça. Mas na realidade real, cabeça, barriga e pé é amor. Então você não pode dizer, isso é amor. Não, isso não é. Amor é amor. Agora existe um amor que você chama disso. Você chama, não é. A grande coisa da ilusão é essa, que a ilusão não é o amor. Porque a ilusão é ilusão. Amor é amor. Agora, então, é um amor que você ilusoriamente chama de outras coisas. Mas só na ilusão, não na realidade. Eu não concordo só na ilusão. E você nos falando agora vamos dizer assim. Vem falar aqui perto que você vai falar muita coisa. A gente tem essa consciência, somos carne, osso, blá blá. Agora você falando, bom, chuto aqui tudo. Primeiro, emanação de Deus, que é amor. Isso aqui é amor. Então eu vou olhar para você agora, vou tentar não mais ver o Joaquim ou o Firmino. Isso aqui é ação de Deus, isso aqui é amor. Tentar começar a pensar dessa maneira. Ou não. Você pode tentar pensar, mas você só vai conseguir pensar assim. Você nunca vai conseguir tocar a percepção pelo amor. Você pode tocar no mundo das ideias. Mas no mundo da ideia, o mundo da ideia também é um amor. O que você precisa entender é que tudo é o amor de Deus. Que você chama de outra coisa. Mas que essa outra coisa não existe. Como outra coisa. Porque do jeito que você falou, isso é o amor de Deus. Para que isso fosse o amor de Deus, isso teria que existir. Sendo formado pelo amor de Deus. E não é isso. O amor de Deus não forma nada. O amor de Deus é sempre o amor de Deus. É você que vê outras coisas em cima do amor de Deus. Mas ele não deixou de ser amor de Deus. Então, você é o amor de Deus, mesmo ilusório? Não, eu não posso ser o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é eu. O amor de Deus é o amor de Deus. Apenas você tem a ideia de ser eu. Não, a ideia é o amor de Deus. Então é o amor de Deus em cima do amor de Deus. E nisso não existe eu, não existe você e não existe ela. Mas é a
perceber o amor de Deus? Tá certo? É a sua maneira de perceber o amor de Deus. Perfeito. Vamos dizer assim, dentro do mundo ilusório, sim. Agora, dentro do mundo real, que é o que nós estamos falando hoje, isso não existe. Você não existe, eu não existo, ela não existe. Nós só vamos existir quando entrar no mundo ilusório. Hoje nós estamos falando de mundo real. Então, no mundo real, vocês não existem. Eu não existo. Existe o amor de Deus. E não eu que sou o amor de Deus. Tá certo? Aí no mundo ilusório nós vai falar depois. Guto 182. O mesmo amor que o amante sente-se amado por Deus, ele usa para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não se sente amor. Porque só existe amor. Sentir é outra coisa. Então não existe o sentir chamado. Essa é uma percepção, uma ação humana que você está querendo dar ao espírito. O espírito não se sente amado. O espírito ama. MG Couto. Pai Joaquim, eu acho que não recebo amor. Eu sou o amor de Deus. Certo? Você sim. Você, ser humano, é o amor de Deus. Ou melhor, o amor de Deus é o amor de Deus. E há alguém imaginando que esse amor de Deus é você. Messias Aguiar. Como deixamos de amar individualmente e passamos a amar universalmente, se não sabemos o processo do amor de Deus? Porque você não pode amar ou deixar de amar. Você é o amor. Isso é para o espírito. Desse com o espírito. Ainda Messias, o amor universal existe em escalas. Deus, amor e o amante. Como o ego, que escreve estas palavras. Como o ego, que escreve estas palavras, pode fazer para atingir o amor pleno? O ego é o amor pleno, não pode atingi-lo. Como o espírito, o amor existe em Kala, não pode existir em Kala no universo único, uno. Não pode existir escalas. Disso nós vamos ver semana que vem. Marco Marques. O seu trabalho aqui na Terra, como mensageiro desse ensinamento universalista, tem data para terminar? Sim, quando Deus quiser. Na verdade, Marcos, ele já terminou umas 10 vezes, tá? E tá aqui ainda. A Thelma comenta que não entende nada. Thelma, eu também não entendi, fica tranquila, tá? Anderson. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho a tela, Anderson. Anderson. Então, o que podemos fazer além de nada? É possível ao ego amar universalmente? Não, o ego é o amor universal. O ego não pode amar. Do Anderson. Já respondeu, né? É possível ao ego amar universalmente? Já respondeu. Messias Aguiar. Sou um instrumento de um espírito que desconheço? Amando a tudo que existe em minha ilusão, ao meu redor, trilho o caminho para compreender isso? Você não pode amar, você é o amor. Quem está amando é o espírito. E às vezes pode não estar sabendo que está amando. Então você não pode amar, você é o amor. E o amor pode ser a ilusão de estar amando ou não. Quem vai decidir? Deus. Ele que emana o amor. Então o amor você pode ter a ideia de estar amando ou não estar amando. O Pacal está rindo e dizendo, vocês ainda querem entender. Realmente, Pacal. Joaquim fala sempre que a gente não tem que entender nada, mas por hora ele também fica aqui ensinando, né? Então estamos todos macomunados aqui na mesma ilusão.
Então tá certo, cada um fica fazendo o seu trabalho. Eu fingindo que estou falando e você fingindo que estão escutando. E eu fingindo que estou entendendo. Então vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta, que eu estou com sono, pessoal. Apesar de ser uma ilusão, tá? Ai, ai. Thelma, estamos tendo todos estes conhecimentos, é pelo amor de Deus? Que conhecimento? Que eu para dar conhecimento? Se tudo que existe no mundo da ilusão é o amor de Deus. Então você não está tendo conhecimento. Lá no mundo universal, lá que eu digo aqui, o espírito está amando. E está tendo a ilusão de estar recebendo conhecimento. Que não existe conhecimento para receber, só existe amor. Então, filhos, nós vai falar por aqui e na outra texto, então nós continua falando sobre os elementos. Eu não acabei de falar sobre o espírito. Aliás, agora é que eu vou começar a falar. Primeira coisa foi que eu determinei que o espírito é um amante. Aquele que ama sob o amor. Ase, ou seja, ama com amor, sob o amor. E aí na próxima semana nós vai falar sobre essa ação do Espírito e sobre Deus. Aí a coisa vai esquentar. Nunca esquecendo o que eu te disse na semana que passou. E que o moço está aqui até agora querendo entender. O Espírito não compõe o universo. O Espírito é o universo. O Espírito é o universo. Ou, em outras palavras, cada Espírito é o universo. Ficou claro? Então tá certo. Que vocês fiquem capazes do Deus. E na outra semana, se Deus quiser, nós está aqui, né? Se Deus amar e vocês entenderem o amor como essa ilusão, nós está aqui.